agora já é outra. Porque agora você tem um entendimento, você não é mais um leigo do assunto. Você não pode alegar, mas eu não sabia que eu poderia cuidar de pessoas. Porque, inevitavelmente, independente da sua cultura, raça, cor, sexualidade, em algum momento da sua vida você vai ser submetido a cuidar de alguém. Seja uma criança, que pode ser seu filho ou não, pode ser cuidar de um amigo, pode ser cuidar de um irmão, pode ser cuidar de um familiar. Talvez hoje você está cuidando dos seus pais que cuidaram de você um dia. Eu não sei que tipo de contexto você pode estar passando hoje, mas independente de qualquer etnia, nação, todos nós estamos sujeitos a passar por situações como essa. Isso é pastoreiro, isso é cuidar. E é uma definição muito simples. Pastor, pastoreia. Não vou ir muito longe, não vou ir no grego, não vou ir no latim, não. Pastor, pastoreia. Eu amo uma frase que fala, pastor tem cheiro de ovelha. É muito isso, porque ele anda com ovelha. Eu mexia com fazenda no Brasil e, cara, quando eu voltava para casa, a Elisa falava, nossa, você está com cheiro de curral, vai tomar banho. Era sempre assim. Isso quando não ia matar um porco, voltava com cheiro de chiqueiro, que era pior ainda. Mas você é contagiado por aquilo que você convive. A gente estava falando disso agora há pouco ali fora. Quanto mais convivência você tem, você é contagiado por aquele ambiente, por aquela pessoa, por aqueles ensinamentos. Os coaches já falam, você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Pega o que a palavra diz, que é com quem você anda, que ele vai dizer quem você é. Então começa a pensar agora. Calma, eu estou sendo pastoreado por alguém? Ou será que eu estou pastoreando alguém? Será que tem pessoas que quando estão passando por dificuldades, estão precisando de conselhos, elas me procuram de imediato? Será que tem pessoas que às vezes vêm atrás de mim em busca de oração? Ou senão elas chegam em mim e falam assim, cara, eu não sei o que você tem, mas você tem uma energia boa, você tem alguma coisa diferente, você tem uma paz, você passa algo. Deixa eu te falar, você carrega a presença do Espírito Santo. E essas pessoas nada mais estão do que vendo isso em você. A luz da presença do próprio Deus. E agora eu queria que vocês abrissem sua Bíblia lá em Lucas 11, 23. Lucas 11, 23. Porque talvez até aqui você não estava se considerando um pastor. E está tudo bem. Mas olha o que fala lá em Lucas 11, 23. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Você percebe que esse texto é muito direto. Ele não te dá todo um contexto. Ele vai direto ao ponto. Ou você está comigo, ou você não está. Ou você está juntando, ou você está espalhando. Então, partindo do ponto inicial, onde todo mundo aqui é pastor, pelo menos da sua própria vida, na qual você cuida de você, vamos seguir o seguinte princípio. Você está ajuntando ou espalhando? Não precisa responder não. Só pensa. Você está com Deus ou você está contra Ele? Porque Ele não te dá outra opção. Não tem muro aqui para você ficar. Eu vi um meme esses dias no Instagram muito bom. Estava o diabo de um lado, os anjos de outro, e os anjos, desce do muro. Tinha uma pessoa em cima do muro, desce. E os diabos lá sentados, de boa. E eles falando, mas vocês estão me chamando, por que eles não falam nada? Não, porque o muro é deles. É bem isso, então não tem muro, tem 2 lados. Ou você está ajuntando, ou você está espalhando. Ou você está junto, ou você está contra. E talvez, assim como eu falei, você não se vê dessa forma. Não, Guilherme, eu não sou pastor. Tudo bem, eu não me via. A minha esposa, até hoje a gente luta para ela se ver assim. Mas é algo constante. É algo que não é a respeito só de um reconhecimento de características que você carrega, mas é a respeito de algo que Deus viu em você. Porque quando eu estava lá na fazenda, quando eu estava lá trabalhando nos escritórios de advocacia no Brasil, eu não me via dessa forma mesmo. Se alguém chegasse e falasse que hoje eu ia estar aqui numa quarta-feira, falando para vocês que vocês são pastores, eu ia falar que a pessoa é doida. Mas hoje, eu sou doido por isso. Eu sou doido pela presença de Deus. Eu sou doido por ter entendido essa realidade e saber que isso transforma. E saber que nada é mais importante do que levar pessoas a entenderem a mesma coisa que eu entendi. Isso é pastorear. Isso vai além de um púlpito. Isso vai além de um microfone. Você não precisa de uma estrutura física linda, LEDs, luzes, músicas, para fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Você prega através da sua vida. Como você tem se portado lá fora? No meio que Deus te colocou.
Porque todos nós temos acesso a pessoas, todos nós estamos colocados estrategicamente onde a gente está, e principalmente nessa cidade. Porque eu não sei se você lembra, aqui quando fala, vão e façam discípulos de todas as nações. Tem um lugar melhor do mundo para você estar fazendo discípulo do que onde estão todas as nações reunidas? De verdade. A gente estava comentando ali, agora há pouco, sobre os sotaques. Lá em Goiânia, o sotaque que eu escutava era o sotaque goiano. E está tudo bem. Era muito raro. De vez em quando, um sotaque gaúcho, um carioca, mas muito pouco. Aqui, existem todos os dialetos, não só do Brasil, mas do mundo. Você tem noção de onde Deus te colocou? Você vai desperdiçar a oportunidade de, literalmente, fazer discípulo de todas as nações, no lugar onde todas as nações estão? Você foi colocado estrategicamente aqui. E eu não te digo apenas aqui sentado onde você está hoje, mas no seu trabalho, no seu círculo social, no seu ambiente familiar. Não, Guilherme, mas eu não gosto do meu pai, eu tenho um problema sério com ele me abandonou. Não importa. Não importa. Você percebe que as feridas que você já teve, os bastidores de vida que você teve, Deus estava cuidando de você como um bom pastor e fazendo com que essas feridas virassem cicatrizes para você poder ajudar outras pessoas a passarem por isso também? Então não importa seus bastidores. Na verdade, não importa se você for ficar de mimimi, mas se você for usar seus bastidores para a glória de Deus, importa demais. Aí importa demais. Porque é isso que é a sua chancela. É isso que te dá fundamento para você falar sobre isso. Ah, não, mas eu já tive problema com droga, eu já tive problema com bebida, eu já tive problema com mulher, com festa, com fofoca, com ódio, com rancor. Glória a Deus. Já pensou a outra pessoa que está tendo problema que você teve ser curada com a sua? Através da sua vida. Vamos pastorear junto, gente? Então vou te perguntar mais uma vez, você tem juntado ou espalhado? Porque nós fomos convocados para cuidar de pessoas. E talvez se você ainda não se vê no momento da sua vida onde você já cuidou de alguém, mesmo que mínimo, que eu duvido muito, cara, você tem que ser pastor da sua vida. Isso é o básico. Isso é o básico. Você tem que se liderar. Você precisa de um pastoreio superior, sim. Você precisa de uma igreja, tá? A gente vai entrar nesse ponto agora. Eu não estou dizendo em momento nenhum que você não precisa estar aqui. A gente vai entrar mesmo nesse ponto, é necessário. Mas de nada adianta você vir aqui, ser alimentado e não continuar se alimentando em casa. A gente não está lá com você diariamente. A gente não está. Como você tem passado os dias fora da igreja? Não é como você tem vivido aqui, se você está levantando suas mãos, se você está adorando, se você está se entregando. Cara, é um culto para Deus. Desculpa, mas isso é o mínimo. Uma adoração extravagante. Porque assim como a Débora muito bem disse, a gente está aqui não é para entregar um dinheiro, não é sobre o nosso bolso, é para entregar tudo para quem já te entregou tudo. E sabendo disso, eu quero de verdade que vocês saiam daqui hoje com um senso muito grande de responsabilidade. Nós temos que carregar isso. O Evangelho nunca disse que seria leve. Pelo contrário, pegue a sua cruz e me siga. Existe um peso a ser carregado. Só que quando você entende que não é o seu peso, mas o peso que Jesus carrega com você, acabou. Aí você entende que mesmo você carregando é leve. Porque isso é a promessa que a palavra te deu. Você acha um fardo ser pastor? Você acha um fardo cuidar de pessoas? Se Deus está te chamando para cuidar de pessoas, não preocupa que Ele vai te dar graça para isso. Vai ser mais leve do que você imagina. Nós fomos convocados para essa grande comissão. O ID é para todos nós. É muito comum no meio cristão, qualquer tipo de pessoa, independente da idade, falar assim, cara, eu não sei meu propósito, eu não sei ainda pelo que meu coração queima, eu não sei ainda o que Deus tem para minha vida. Começa pelo básico. Ser testemunha de Jesus. Isso é o básico. A gente falou disso algumas semanas atrás. Seja testemunha de Jesus. Cuide de pessoas. Saia daqui hoje com esse senso de responsabilidade mesmo. E foi bem bom o Espírito Santo ter conduzido a gente para esse rumo, porque acho que 2 semanas atrás a gente falou a respeito de sermos um time. E foi uma palavra onde eu trouxe alguns pontos relacionados com a seleção brasileira, sobre sermos um time onde tem zagueiro, atacante, laterais. Misericórdia. Vou amar. Misericórdia. Não quero nem lembrar. Dói ainda. Essa ferida não tá... Espírito Santo, me ajuda a sarar essa ferida, que ainda tá doendo. Mas falando de técnico.
Quando a gente falou de sermos um time, naquela noite eu trouxe um direcionamento para a gente a respeito de todo time ter um técnico. Então, falando de seleção brasileira, vamos voltar um pouquinho. Quando a gente pega que a gente tem um técnico, o Ancelotti, a gente pega os bastidores de uma ficha técnica, porque a gente trouxe a definição há 2 semanas atrás falando que um técnico é o quê? Alguém técnico. Alguém que tem fundamento para fazer o que ele está fazendo. Ele é alguém que tem uma capacidade para aquilo. Se você for puxar só o currículo dele, você já vai ver que ele tem mais títulos do que muitos jogadores um dia vão sonhar em ter. Então começa por aí. Quando a gente fala que ele tem que tirar ou colocar o Neymar, talvez a gente está errado, porque pode ser que ele saiba mais um pouquinho que a gente. Mas, quando a gente entende essa realidade de que todo time tem um técnico, e se a gente aqui, como igreja, é um time, e o nosso técnico é Deus, a gente também tem que ser direcionado por ele. A gente também tem que estar pronto para obedecer quando é hora de entrar, quando é hora de sair, quando é hora de ficar no banco, quando é hora de treinar, quando é hora de realmente pegar pesado e quando é hora de pegar mais leve. E se ele te trocar de posição? Acontece. Acontece. Mas ele é o técnico. Ele é quem tem o fundamento de direcionar a sua vida. Mas quando você pega a palavra e você percebe que fala que os planos dele para nós são bons, perfeitos e agradáveis, como é que você vai temer o seu técnico? Sendo que os planos dele para você são bons, perfeitos e agradáveis. Não tem como você temer um futuro desse. O que você está planejando para você de viver? Porque tudo que eu planejei não se compara com o que eu estou vivendo agora. E principalmente, o agora não é o ponto final, é uma vírgula da minha história. Eu fico vendo lá na frente, Deus, tudo que você já fez, tudo que você já me transformou, tudo que você já me surpreendeu. Eu quero mais, eu quero ver ainda o que você vai fazer. Isso tem que gerar um conformismo em você. Isso tem que gerar uma fome, uma vontade de você viver os planos de Deus para sua vida. Que são bons, perfeitos e agradáveis. Será que a sua vontade hoje, ela é realmente boa, perfeita e agradável? Pensa um pouquinho aí, o que você tem planejado para a sua vida? Quais têm sido os seus sonhos? Um técnico, ele age com a melhor das intenções, tentando cuidar de um time. Só que a gente tem que dar a liberdade para ele agir. Um técnico pastoreia. Só que um pastoreio não dá para ser forçado também. Se tem uma coisa que eu aprendi com Jesus, é que ele não é violento. O amor dele é radical. O amor dele é escandaloso. Mas violento, não. Ele não vai te forçar. Pelo contrário, a palavra fala que ele está à porta e bate. Que nível de liberdade a gente está dando para o Espírito Santo fluir em nós, na nossa vida, fazendo a mudança necessária na nossa casa, no nosso meio e principalmente através das nossas vidas. Por onde a gente passa. Qual o tipo de liberdade? Qual tipo de liberdade você está dando para os seus olhos? Qual tipo de liberdade você está dando para a sua boca? Qual tipo de liberdade você está dando para os seus ouvidos? Para a sua mão? Para o seu corpo? Como a Débora bem disse, para o seu tempo. Como você está usando o tempo que você tem hoje? Eu não estou te dizendo que você tem que vir para a igreja todos os dias e passar aqui 24 horas todos os dias. Seria maravilhoso, a gente ama isso. É muito bom quando a gente tem as 12 horas de oração e vem para cá. É lindo. Mas não é sobre a sua vida se resumir a isso. Porque não quero que você venha para cá, fique aqui 12 horas de oração e fique 12 horas sem orar na sua casa. Não é sobre o quanto você ora, é o quanto você fica sem orar. O quanto você tem ficado sem relacionar com Deus. Cara, quando você entende que Ele é seu pastor, que Ele te guia, que Ele cuida de você, o mínimo é querer ser cuidado por Ele. O mínimo é querer se aproximar mais ainda. É tão bom a gente estar perto de gente que a gente sabe que ama a gente, não é? É bom, você se sente cuidado, você se sente querido, você se sente acolhido. Você quer estar nesses ambientes. Mas por que a gente menospreza tanto e despreza tanto, às vezes, a presença do Espírito Santo no nosso dia a dia? É por conta dos nossos afazeres, nossa correria, é por conta das prioridades. Teve uma frase que eu escutei um dia e mudou minha forma de analisar a minha rotina. Falou assim: você, Guilherme, tem várias coisas importantes no seu dia, várias. Mas dentre as importâncias, você tem que colocar quais são prioridades. Porque até mesmo nas importâncias existem prioridades acima das prioridades. Quais são as suas hoje? Eu fui questionado a respeito disso. Eu te questiono hoje.
Quais são as suas prioridades hoje? Como discípulo. Ou melhor, mais do que discípulo, pastores. Esse é o nosso tema. Quais têm sido as nossas prioridades em relação a ser cuidado por Deus e a cuidar daquilo que Ele colocou nas nossas mãos? Porque, assim como a gente estava falando, é muito fácil você descontextualizar, tirar um corte dessa palavra e falar assim, cara, ele está falando que Deus é nosso pastor, que Deus é nosso técnico, que a gente não precisa de uma igreja, que a gente não precisa de um pastor. Não. Vamos voltar para cá então, que eu vou te mostrar na palavra que você precisa de momentos como esse daqui. Isso daqui é uma reunião no qual a gente está adorando a Deus, onde a gente está aqui, assim como fala em Provérbios, como ferro afia ferro, assim o homem afia seu companheiro. A gente precisa disso. Você precisa de um aconselhamento pastoral. Você precisa ser acompanhado por um pastor, por uma pastora. É necessário. Só que sabe o que está o problema da igreja? Eu não digo dessa, tá? Essa aqui não tem problema nenhum, gente. Essa igreja aqui é a melhor de todas. Se você não conhecer essa igreja, bem-vindo. Essa aqui é a melhor de todas. Essa não tem problema, não. Mas sabe qual que é o problema das outras igrejas? São pessoas que às vezes não entendem que o poder e a autoridade que Jesus passou para os discípulos foi passado para nós como discípulos. Então você não entende que você pode sim, Deus, estou sentindo um incômodo. Esse incômodo não é natural, eu não estava com essa dor, começou do nada, o que é isso? É para orar por perna de alguém? É para orar por cura? Calma, eu tenho poder, eu tenho autoridade dada por você. Quando a pessoa entende isso, ela entende que ela precisa ser cuidada de um pastor, mas que ela não precisa chegar no pastor e falar assim, pastor, minha vida está um caos, eu preciso da sua oração. Põe a mão na minha cabeça e ora. Amém. A oração do pastor vai ser muito abençoada para a sua vida. Só que não vai servir de nada se você não está fazendo isso por você também. Cadê você exercendo o seu poder? Cadê você exercendo a autoridade que Jesus já te deu na cruz? Foi pago um preço muito alto para você achar que são sacerdotes que vão fazer com que a sua vida seja transformada. Sendo que você não está usando o que Deus está colocando na sua mão. A igreja de Deus precisa abrir a boca e precisa realmente começar a declarar vida sobre a sua própria vida. Entender que as orações de intercessores, de pastores são necessárias, o cuidado de cada um deles com a gente, o ferro afiando ferro, é preciso. A gente precisa disso, a gente precisa dessa comunhão. Mas quando você entender o poder que você carrega, você já vai chegar para essa comunhão aqui diferente. Você já vai chegar aqui com outra expectativa. Porque você vai chegar aqui e falar assim, cara, imagina que massa, eu chegar lá e ter um cadeirante e eu orar por ele e levantar. Imagina eu chegar lá e ter alguém que está mancando e eu orar por ele e ele parar de mancar. A gente já viu diversas coisas parecidas com essas aqui, gente. Não estou dizendo nada que a gente não tenha visto pelo menos próximo e parecido. Esse poder e essa autoridade está sobre nós. Como igreja de Deus, como discípulos, como fazedores de discípulos, como pastores, como aqueles que vão revelar a glória de Deus nessa terra. Como a gente tem usado o que Deus tem colocado em nossas mãos. Como os bons mordomos. A gente tem sido realmente um bom mordomo? Pensa um pouquinho aí, como você tem usado suas influências, os contatos que você tem, as conexões, ou melhor, palavra mais fancy, seu network. Pensa um pouquinho. Vou tomar uma água quando você reflete. Provérbios fala, como ferro afia ferro, assim o homem afia seu companheiro. Será que você tem se rodeado de pessoas que realmente vão te afiar? Que vão te impulsionar? Que vão te encorajar? Que vão te levar além? Que estão torcendo para você? Já é básico, né? Torcer para você hoje em dia já está difícil de achar. Com quem você tem sentado para te afiar? Em que ambientes você tem estado? Eu posso falar, a gente fala brincando que essa igreja não tem defeitos. Cara, todos nós temos. Eu tenho vários. Vários. Tanto é que a palavra semana passada, se eu não me engano, era seja transformado. Cara, como eu preciso ser transformado por Deus. Como eu preciso de uma renovação da minha mente diariamente para eu não pecar, para eu não ceder minha vontade das carnes. Como eu preciso ser moldado ao padrão de Jesus. Mas aqui, quando a gente está aqui junto, esse é o ambiente onde você pode aprender com o erro de alguém, onde você pode aprender com o acerto de alguém, onde você pode testemunhar o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa e ser encorajado que Ele pode fazer na sua também. Esse é o lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para os dois lados, para não parecer que você ignorou o irmão que está do outro lado. Olha para os dois lados, para todo lado que possível aí.
Essa pessoa que está do seu lado é a pessoa que está aqui para te afiar. Você já parou para pensar que às vezes Deus colocou essa pessoa para realmente afiar um lado seu que não seria afiado se ela não estivesse aqui? Ah, não, mas a gente quer ser afiado só pelo irmão cheiroso, só pelo irmão bonitinho, só pelo irmão mais espiritual. Gente, pelo amor de Deus. Nós somos pastores, mais do que discípulos. Nós cuidamos de pessoas. Nós refletimos a glória de Deus. Você percebe a responsabilidade que a gente carrega como testemunhas de Jesus? Talvez você nunca na sua vida se viu como um pastor. Hoje eu quero que você saia daqui com essa visão sobre você. Lembrando, eu não estou falando aqui sobre o ofício pastoral, sobre o direcionamento de um profeta, de um ministro, de um pastor, de um evangelista. Não, não é sobre isso. Não estou falando do ofício que a Bíblia menciona. Eu estou falando de um pastor que cuida de pessoas. Você pode cuidar das pessoas em volta de você. Assim como a gente falou de forma muito clara, não é sobre um púlpito ou um microfone. Deus te deu talentos. Ele te deu muitos talentos. Como você tem usado esses talentos no seu meio, no seu ambiente? Porque diariamente a gente se relaciona com tanta gente. Só que esse fato da gente se relacionar com as pessoas, a gente está tão sujeito a erro também. Quanto mais você está disponível, mais você está sujeito a errar. Quanto mais você está convivendo com pessoas, você pode ter muitos acertos, mas você também pode ter muitos erros. É aí que entra a dependência do Espírito Santo. Se você, sozinho, sabe que você é falho, cara, por que não depender de alguém que é perfeito? Que te criou e sabe o que você tem de dificuldade e pode te ajudar em cada uma delas. Ou melhor, conhece até a pessoa que você está lidando e pode te favorecer em relação a lidar com ela também. A vida é muito difícil, gente, por si só. Se você não se apoia em Deus, ela é mais pesada ainda. Me desculpa. Me desculpa. Porque mesmo a gente que conhece a verdade, mesmo a gente que sabe que Ele está aqui agora, que Ele cuida da gente, a gente enfrenta dificuldades que se a gente não tivesse uma casa firmada na rocha, a gente não conseguiria sustentar. Então, por que a gente, criado como seres relacionais, a gente foge do relacionamento entre pessoas ou com o próprio Criador, que nos criou para relacionar com Ele? Olha o que fala lá em Salmos 23. Essa daí eu tenho certeza que você conhece. Salmos 23, versículo 1. Salmos 23, versículo 1. Se a banda já quiser ir subindo, por favor. Ele já está caminhando para o final. Salmos 23, 1. Essa é uma passagem típica de um cristão. Talvez na casa da sua avó tenha uma Bíblia aberta nessa passagem. Talvez na casa de sua mãe ou até mesmo na sua, tem uma Bíblia aberta lá. Isso daí é quase como um mantra cristão, né? Só que a gente lê, a gente deixa a Bíblia aberta nesse salmo, só que a gente vive isso realmente. Quando a gente para ler Salmos 23, a gente costuma ler ele inteiro, né? Ele é quase uma poesia, é lindo de recitar. Tem tantas pessoas que sabem ele de cor. Vou ler o começo para você. Eu tenho certeza que você vai saber. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Eu não vou nem prosseguir, é só aí mesmo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Sabe por que eu não vou prosseguir? Porque não adianta você ler todo o resto e você não entender isso daí que é o principal, que resume todo o resto. Quando você entende que Ele é seu pastor e de nada você vai ter falta, você entende que Ele está cuidando de você como um bom pastor. Só que quando a gente pega o contexto desse salmo que foi escrito por Davi, e a gente para analisar, calma aí, Davi escreveu falando, o Senhor é meu pastor. Mas Davi já foi um pastor. E eu não estou dizendo agora de pastor de pessoas, tá? Ele era um pastor no campo. Ele cuidava de ovelhas do pai dele. Então, quando ele traz para esse contexto, porque ele está falando aqui de um pastor e ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você me leva para pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele está falando de um pastor de ovelhas. Ele está se vendo naquele texto. Ele está lembrando que quando ele era pastor, ele cuidava das ovelhas. Ele levava elas para um lugar seguro, um lugar de descanso, pastos verdejantes com mais nutrientes, água fresca. Quando a gente entende essa realidade que Davi estava mencionando a respeito do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso pastor, não tem como
Se Davi não deixava que nada faltasse para as ovelhas, você acha que Deus vai deixar que algo falte para você? Talvez o que estava te faltando hoje era ousadia e capacidade. Eu declaro sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Mais ousadia, mais capacidade, mais unção, mais poder. Mais da presença de Deus. Para que não te falte nada. Para que Ele seja mais do que suficiente para você cumprir o seu propósito de ir e fazer discípulos. O seu propósito de ir e cuidar de pessoas. Juntos, a gente consegue fazer a diferença nessa cidade, gente. Juntos, a gente consegue fazer a diferença nessa nação. Se as pessoas entendessem um pouco que você já sabe, você acha que elas estariam vivendo como agora? O pouco que você já entende de Deus, o pouco que você já viveu com Ele, o pouco de testemunho que você já carrega, se as pessoas em volta de você realmente conseguissem enxergar esse cuidado de Deus na vida delas, você acha que ia estar vivendo com tanta depressão, com tanta ansiedade, com tanto remédio controlado, com tanta dificuldade? A gente precisa cuidar dessas pessoas. Eu não tenho acesso às pessoas que você tem. Eu gostaria muito de ter. Traz elas pra cá. Talvez a gente possa te ajudar. Mas juntos, a gente consegue cuidar desse grande rebanho. Juntos a gente consegue realmente pastorear. Juntos a gente consegue realmente fazer discípulos. Porque é caminhar junto. Às vezes eu não vou conseguir caminhar junto com 50 pessoas. Junto. Mas se eu pego 15 pra mim, você pega 5, seu irmão pega 10, o outro pega 20, o outro pega 2. Ou você pega 1. Você percebe o valor que existe uma alma, uma vida transformada. Gente, quem salvou a vida de Billy Graham, que salvou milhares de pessoas, incontáveis, são incontáveis o número de vidas que Billy Graham salvou. Mas pouco se fala de quem salvou ele. Eu não sei dizer nenhum nome de quem foi. Mas se percebe o poder que é uma vida transformada. E se você for essa vida que já foi transformada, e você pode ajudar outras a serem transformadas, outras a serem cuidadas, a partir de hoje como pastores, e não só como discípulos, não só como testemunhas, mas como pessoas determinadas a pastorear primeiramente a sua própria casa, a sua própria vida, e transbordar essa essência no ambiente. Vocês são cuidados por Deus. Vocês são cuidados realmente pelo Senhor. Mas assim como eu estava falando, sozinhos a gente não consegue. Sozinho é muito difícil, é muito pesado. Semana passada teve uma oração que eu nunca tinha feito na vida, mas que eu acordei praticamente que de forma automática declarando isso, e eu senti que não era algo meu, eu sentia que era realmente o Espírito Santo, e eu só conseguia repetir: seja o senso de habitação em mim, seja o senso de habitação em mim, seja o senso de habitação em mim. E talvez isso para você não faz sentido, mas contextualizando, imagina se o Espírito Santo for o seu senso de moral, for o seu senso de certo e errado. O Espírito Santo ser o seu senso de alerta, o seu senso de: opa, eu não posso olhar para ali, opa, eu não posso fazer isso, eu não devo agir dessa forma ou reagir da maneira que eu gostaria de reagir. Seja o senso de habitação em nós, Espírito Santo. Seja o senso de habitação em nós, Espírito Santo. Eu oro essa noite para que a gente realmente saia daqui com esse senso comum de que somos pastores, mas principalmente que a gente carrega o grande pastor em nós, disponível para cuidar da gente e ajudar a gente a cuidar não só da nossa vida, mas das vidas em volta de nós. Então, nesse momento, se você pode se levantar para a gente fazer uma oração e já poder estar encerrando. De verdade, tire alguns segundos aí agora.
Não se distraia com a pessoa do seu lado, não se distraia com a banda. Tire alguns segundos só você e o Espírito Santo. Ele já está caminhando para encerrar. Mas tire um momento agora você e Deus. Sobre tudo que foi falado aqui. Sobre tudo que te tocou nessa noite. Sobre a presença do Espírito Santo que está aí do seu lado agora. Sobre um Deus que se faz presente, que Ele se manifesta nos ambientes, que Ele pode estar te tocando agora, com calor, com arrepio, com leveza, com paz, com alegria. Ele se manifesta da forma como Ele quiser. E Ele está aqui nesse ambiente. Dê liberdade para o seu pastor te pastorear nessa noite. Peça mesmo, Espírito Santo, me conduza nessa oração, porque nem orar eu sei. Me conduza nas palavras certas, de como te adorar nesse momento, de como entender a revelação da palavra que foi liberada agora sobre a minha vida. Tire alguns segundos, clame mesmo a presença de Deus.